Olá pessoal, meu nome é Juliana Tamai e hoje eu trouxe mais um vídeo da série Heróis da Bíblia. Nós vamos falar sobre uma super heroína, Raabe. Ela é mencionada no Antigo Testamento e no Novo Testamento e é citada pela primeira vez no livro de Josué a partir do capítulo 2. Raabe tinha uma profissão muito polêmica, ela era uma prostituta. Morava na cidade de Jericó, uma cidade que fazia parte de Canaã, um lugar muito idólatra, violento. Inclusive lá, eles sacrificavam seus filhos aos deuses que adoravam. O contexto histórico é que o povo de Israel havia saído do Egito liderado por Moisés, que havia morrido e havia sido substituído por Josué. Josué tinha a missão agora de entrar na terra de Canaã, terra essa que Deus já havia dado para o povo de Israel. Jericó era a primeira cidade e ela era toda rodeada por uma muralha muito larga que as pessoas acreditavam que era intransponível, que ninguém podia passar por ela. As muralhas eram tão largas que as pessoas podiam edificar casas em cima dessas muralhas. E a casa de Raabe, que também servia como hospedaria, ficava exatamente em cima da muralha de Jericó. Josué separou 2 homens para mandar como espiões para Jericó, a fim de sondar a terra para saber quais seriam o melhor planejamento para a invasão. Esses espias foram se hospedar exatamente na casa de Raabe. Quando o rei de Jericó ficou sabendo que haviam 2 espias de Israel em suas terras, mandou que os soldados fossem até a hospedaria de Raabe para indagá-la sobre isso. Raabe foi receber os soldados e disse assim: até veio 2 homens aqui, mas eles já foram embora. Olha, se eu fosse vocês, eu corria pelo caminho, que é capaz que vocês ainda encontrem eles. Mas a verdade é que Raabe já havia escondido os 2 espiões de Israel lá no telhado da sua casa entre as canas de linho. Para vocês verem que interessante, antes mesmo de qualquer coisa, Raabe já havia tomado uma postura e uma decisão. Ela tinha escolhido o lado de Deus. Vamos ver como foi a conversa de Raabe com os espiões quando ela subiu lá no telhado para falar com eles? Raabe disse assim: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor cercou o Mar Vermelho diante de vós quando saíram da terra do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Jordão vocês mataram Og e Seom e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês é Senhor lá em cima nos céus e embaixo na terra. E Raabe continua falando: Então, jurem pelo nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, assim como eu usei de bondade para com vocês. Para isso, peço que me deem um sinal que não deixe dúvidas. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e toda a família deles. Não deixem que nos matem. Veja que interessante, a atitude de Raabe foi tão abrangente que trouxe salvação não só para ela, mas para toda a sua família. Raabe mostra como ela era preocupada com toda a sua família. E será que Deus seria fiel a essa mulher que acreditou que ele era Deus sobre todos os outros deuses, Senhor sobre todos os outros senhores? Será que Deus ia ser fiel a essa mulher que havia mostrado bondade para com os servos dele? Com certeza, o nosso Deus é muito bom e misericordioso. Ufa! E os espias de Israel fizeram um trato com Raabe, que se ela não contasse para ninguém sobre a estada deles ali, para onde eles iam se esconder, e se Raabe e toda a sua família se mantivesse guardadinha, quietinha lá dentro da casa, no dia em que Israel invadisse Jericó, então a vida de todos eles seria poupada. Que alívio! Raabe colocou uma corda vermelha na sua janela por onde os espias de Israel desceram e os instruiu que se escondessem nos montes durante 3 dias para que eles não dessem de cara com os soldados do rei de Jericó. Os espiões prometeram que se Raabe deixasse aquele sinal na janela, aquele fio de escarlate, aquela corda vermelha amarrada na janela, e que se toda a sua família ficasse dentro de casa, ela não precisaria se preocupar, porque eles seriam poupados, seriam salvos. E Deus
cumpre com aquilo que ele promete no dia em que Israel tomou a cidade de Jericó. E eu não vou contar essa história porque essa fica para um próximo vídeo. Preciso contar só um detalhezinho para vocês, é que na hora que o povo de Israel deu a 7ª volta em volta da muralha, toda a muralha despencou. Mas olha o que Deus fez por causa de Raabe. A partezinha da muralha em que a casa de Raabe estava em cima não caiu, mas ficou de pé, porque Deus prometeu que ia cuidar de Raabe, e ele é fiel com aquilo que ele promete, ele cumpre. E assim que a muralha caiu, Josué falou o seguinte: a cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e toda a sua família que estiver na casa com ela, porque ela escondeu os nossos espiões. E então, quando os muros caíram e o exército de Israel entrou na cidade de Jericó para fazer aquilo que Deus havia ordenado, Josué chamou os 2 espias e falou o seguinte: agora entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe e toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs e as famílias deles. Tiraram todas as pessoas da casa e os seus bens e os puseram para fora do acampamento dos israelitas. Então, os soldados de Israel incendiaram toda a cidade e queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, prata e bronze que eles levaram para a casa do Senhor. Josué deixou que Raabe e todos os seus parentes vivessem no meio de Israel, e a descendência dela vive no meio de Israel até hoje. Vejam só, Raabe não mudou apenas a vida dela. Raabe teve uma mudança na vida dela, na vida dos seus parentes e na vida até dos seus descendentes. Raabe não conseguia mudar o seu passado, que ela havia sido uma prostituta, que ela havia nascido em Jericó. Mas Raabe, com a atitude que ela tomou em crer em Deus e salvando os espias, ela mostrou fé, e nisso ela conseguiu mudar todo o futuro dela. Raabe é citada em Hebreus, no capítulo 11, como a heroína da fé. Ela é citada também em Tiago ao lado do patriarca Abraão, como prova de uma pessoa que coloca a fé em ação. Olha outra coisa interessantíssima: Raabe entrou na genealogia de Cristo, porque Cristo é descendente de Davi, e pasmem, Raabe é tataravó do rei Davi. Ela se casou com um israelita chamado Salmão, e eles tiveram um bebezinho, e o filho deles, chamado Boaz, é aquele Boaz que se casou com a Ruth. Vocês conhecem a história da Ruth? Se você não conhece, um dia desse eu vou gravar para você conhecer também, mas tem um livro da Bíblia todo dedicado à história dela. Pois é, Raabe entrou na genealogia de Cristo, e você pode ler isso em Mateus capítulo 1, versículo 5. Agora você para pensar comigo. Uma prostituta, uma cananeia, uma moradora de Jericó, tornou-se uma heroína da fé, tataravó de rei. Ela tornou-se da família de Cristo. Isso não é maravilhoso? De prostituta a heroína, de prostituta a família do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei da onde você veio, como é sua vida e as coisas pelas quais você já passou. O que eu sei te dizer é que se Raabe, com todo o passado terrível dela, tornou-se uma heroína da fé só porque creu em Deus, então eu e você, independente do nosso passado ou de quem nós sejamos, também podemos ser tornados filhos de Deus. Sabe onde está escrito? Está escrito em João. João 1:12 diz assim: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você quer se tornar um filho de Deus? Você quer mudar o seu futuro, independente do seu passado? É só crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esperar pela salvação como Raabe e a família dela esperaram. Aguardar, mesmo que pareça que está demorando vir a vitória, mesmo que pareça que está demorando vir a solução, mas tenha
fé, espere, aguarde que a solução virá e a salvação, a vida eterna virá também, porque o que nosso Jesus promete, Ele cumpre. E quando Ele nos faz filhos dele, Ele nos torna herdeiros do nosso Senhor. Lá em Romanos diz uma coisa muito linda, que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Assim como não há mais nenhuma condenação para Raabe, o passado dela passou a não importar mais quando ela admitiu que Deus era o Deus dos deuses, assim também não há mais nenhuma condenação para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então vamos ficar unidos, juntinhos com Jesus. Vamos ter fé que Ele trará a salvação para as nossas vidas. Não tira o cordão vermelho que é o sangue de Cristo que está como sinal em nossa vida, não. Deixa amarradinho lá. Mostra para todo mundo que você é salvo, filho do Deus vivo, que logo a salvação virá para você e para toda a sua casa. Amém? Faça como a nossa heroína Raabe. Creia no Senhor e será salvo você e a sua casa.